Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os efeitos da lupulagem na espuma da cerveja, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro há mais de 10 anos. Bem-vindo ao canal Fabricar Cerveja, o melhor lugar para você aprender tudo sobre cerveja artesanal, caseira, numa linguagem fácil, acessível, muito bem detalhada para você. Tem uma dúvida? Pergunte nos comentários que eu respondo 100% deles. Vamos lá? Então, você tem problemas de retenção de espumas, e principalmente em cervejas muito lupuladas, né? Já percebeu que quanto mais dry hopping você faz, pior é a espuma da sua cerveja? Igual essa da foto aí, por exemplo, né? Hoje falaremos da relação entre lupulagem e a retenção da espuma. E as referências técnicas para essa videoaula é o site Hopstein e o site masterbrewassociationamerica.com. Então, aspectos gerais aí sobre a lupulagem, né? Os lúpulos, em geral, eles são positivos para a espuma cervejeira, ou seja, são form positivos, né? Então a gente já estudou em outros cursos aqui mesmo no canal que os alfa-ácidos não isomerizados, ok? Apenas alfa-ácidos, eles ajudam na retenção da espuma. Mas na cerveja final, apenas 1 a 2 ppm, né, partículas por milhão desses alfa-ácidos são percebidos, são extraídos de lá, né, são medidos. Isso porque os alfa-ácidos eles não são polares, né, eles não se associam ali à cerveja. E com isso a maior parte deles é absorvida pela própria levedura e pelo trube durante a fermentação, sedimentando no final naquela parte que é desprezada da cerveja. Então, muito embora a gente coloque uma grande quantidade ali de lúpulo, né, seja no momento da fervura, seja no dry hopping, né, esses alfa-ácidos não isomerizados, eles são perdidos na maior parte deles, né? E aí a indústria ela traz aí duas soluções para esses alfa-ácidos, né, para incorporar mais alfa-ácidos. Um deles são os alfa-ácidos em formatos de extratos de gás carbônico, né? E outros são os hop alfa, tetra e hexa, ok? Vamos falar isso um pouquinho mais aí no final, que também ajudam a aumentar a presença dos alfa-ácidos, né? Mas no caso deles, eles também acabam agregando um pouco de amargor aí na cerveja. Antes de a gente falar desses produtos, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos do dry hopping na cerveja. Então, o dry hopping ele diminui um pouco a presença do isoalfa-ácido, o alfa-ácido isomerizado. Não confunda isso com o amargor da cerveja, tá? Ele absorve um pouco desses isoalfa-ácidos, mas ele acaba contribuindo com outros ingredientes, né, que a gente vai falar já já, que contribuem para o amargor, e a cerveja após dry hopping, ela tende, no final das contas, a ser mais amarga que uma cerveja sem dry hopping, né? O dry hopping ele aumenta principalmente a presença da rumulona e dos alfa-ácidos, né? A rumulona tem 60% de amargor em relação aos iso-alfa-ácidos, mas como ela tem uma quantidade muito grande na cerveja, ela acaba gerando bastante amargor. Já os alfa-ácidos eles têm uma sensibilidade de amargor muitíssimo baixa, e como eu falei, a presença deles ali não é detectada sensorialmente por nós, né, mas como essa proteção para a espuma. Então, a rumulona, né, que é o primeiro caso, ela não afeta a espuma, ela não faz nenhuma serventia na retenção e qualidade da espuma, mas os alfa-ácidos sim, eles ajudam e ajudam muito na sustentação e formação da espuma, assim como outros fatores que a gente já conhece, né, como a presença de proteínas de médio peso molecular, né, a ausência de óleo, né, e outras coisas. Mas vamos focar aqui na questão do dry hopping, tá? E para o dry hopping a gente vai falar apenas dos alfa-ácidos. E as concentrações ideais de alfa-ácidos para ajudarem na retenção de espuma é de 15 a 20 ppm em cervejas normais, né, e de 25 a 40 ppm em hazy IPAs. Apenas dados estatísticos aí. Um fator aí que atrapalha a retenção da espuma são os ácidos graxos, né? Então os lúpulos eles contêm ácidos graxos, naturalmente a matéria verde do lúpulo ele contém alguma quantidade de ácido graxo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão dos lúpulos ingleses. E quanto maior é a concentração deles, pior é para espuma, né? Então eles são foam positivo. Então, sobre esse óbice, quanto maior é a quantidade de ácido graxo, pior é para a espuma.
Então, se esses ácidos graxos eles são tão prejudiciais assim, o que, que a gente pode fazer, né, para limitar, para controlar? Quais são esses fatores que afetam a concentração e a presença deles, né? Então, a primeira é a quantidade de lúpulo, né? Quanto mais lúpulo você colocar, maior vai ser a presença dos ácidos graxos, né? Então, tem um limite aqui que a gente considera de 8 gramas por litro, né? Isso aí para uma NEIPA já, uma quantidade muito, muito alta. Mais do que isso, você já vai ter uma sensibilização negativa em relação à quantidade de dry hop que você está fazendo. Outro fator que é extremamente importante é o tempo de contato com a cerveja. Então, mais de 5 dias de dry hopping prejudica aí, a estabilização da espuma, né? Então, tente fazer seu dry hop mirando em 3 dias, é suficiente para você ter uma boa extração sem ter essa diluição dos ácidos graxos. Terceira variável é a variedade do lúpulo, e a gente ainda não tem uma tabela muito clara sobre quais lúpulos são prejudiciais e quais estabilizam, né? Quais melhoram. A gente só tem um ou outro estudo muito sutil que mostra, por exemplo, que o Cascade ele é um lúpulo que prejudica e a Apollo e a Eureka são lúpulos que ajudam aí na estabilização da cerveja, né? Então, além desses fatores, tem uma outra questão muito importante em relação aos lúpulos ingleses, né? Então, lá na Inglaterra, os lúpulos eles são plantados as plantas masculinas e femininas. No resto do mundo inteiro são plantadas apenas as plantas femininas, né? Apenas elas que dão ali os cones, né? Mas aí no caso da Inglaterra, quando eles fazem essa plantação de plantas masculinas e femininas, isso é feito para que as plantas possam gerar sementes. E aí eles colhem essas sementes também e fazem a reprodução desses lúpulos, né? E aí o grande problema é que esses lúpulos, quando colhidos, né, eles vão conter sementes e a semente possui muito ácido graxo que é prejudicial aí à espuma. Então, de modo geral, os lúpulos ingleses eles não são adequados para fazer dry hopping porque eles prejudicam aí a espuma, ok? Modo geral, não estou falando que todas as espécies inglesas, nem que todos os fabricantes de lúpulos ingleses dão esse tipo de tratamento. Isso aqui é um aspecto geral citado ali nas referências que lá do início do nosso vídeo, tá? Então, mais um fator importante é a questão do mirceno, né? A gente já aprendeu também em outras aulas aí, né, que o mirceno é um dos óleos essenciais, um dos tipos de óleos essenciais, e é aquele que mais presente nos lúpulos, né? Cerca de 60% dos óleos essenciais dos lúpulos, de modo geral também, né, contém mirceno. E aí muitas reis IPAs têm problemas de retenção de espuma, né? E aí foi notado aqui nessas reis IPAs que têm problema de espuma, normalmente são encontradas quantidades altas de mirceno, até 5.000 ppm, né? Enquanto em IPAs tradicionais que não têm problemas de espumas, são encontradas quantidades baixas do mirceno, na ordem de 10 ppm. Então, também concluíram que o mirceno ele tem um papel negativo para a espuma, né? Ele é prejudicial. E aí você pode usar tanto na escolha de lúpulos que tem uma menor quantidade de mirceno, quanto técnicas que extraem menos o mirceno, né? Ou fazem a separação e até a evaporação do mirceno da cerveja, como a gente já viu na aula, por exemplo, de deep hopping, né? Que ajuda nessa técnica aí. E quando nada disso, né, nada do teu processo estiver ajudando, quando você realmente tiver um problema de espuma e você quer tentar outras soluções para te ajudar, você pode recorrer ao mundo dos adjuntos. E aí os adjuntos mais simples, mais tranquilos para se trabalhar, como citei lá no começo do nosso vídeo, seriam os tetra e hexa-hidroisoalfa-ácido. Então, o que é esse troço aí tão complicado, né? Esse é um produto derivado da isomerização dos isoalfa-ácidos feitas em laboratório. Então, eles fazem lá uma espécie de uma fervura, né? Na verdade, fazem um aquecimento a 50 graus centígrados, fazem um processo químico e conseguem extrair esses isoalfa-ácidos nos formatos tetra e hexa. Esses tipos de isoalfa-ácido ele tem a qualidade, por exemplo, de ser mais estáveis que os isoalfa-ácidos, né? E não são afetados pela luz ultravioleta, ou seja, não dão aqueles off-flavors de skunk, por exemplo, que a gente tem na Heineken, né? E outras coisas ruins de envelhecimento por conta da luz, então eles são mais estáveis.
E eles promovem um pouco de amargor e melhoram a espuma da cerveja, né? Então, quando você usa esse tipo de produto, você vai notar ali um aumento, às vezes, de 3 a 5 IBUs na tua cerveja, né? E essa melhoria da espuma. Normalmente a dosagem sugerida é na ordem de 3 miligramas por litro, e aí você vê quanto de tamanho da sua batelada e você faz a dosagem correta, sendo a dosagem máxima 10 miligramas por litro. Toma cuidado que esses produtos, quando eles são usados numa concentração muito alta, eles tendem a dar não só um sabor metalizado, artificial para a cerveja, como a própria formação da espuma ela fica descaracterizada, ela fica ali uma espuma parecendo artificial, parecendo clara de ovo, uma característica assim não tão normal, né? Então toma cuidado com isso aí. O momento mais propício para você usar para os efeitos de espuma, né? Não só para promover amargor, mas para a melhoria da espuma, que é o objetivo que a gente está falando aqui agora, é usar ele após o cold crash, então ali naquele momento de filtração da cerveja, né, de clarificação. E sem a presença da levedura, porque como ele é polar, a levedura tende a se relacionar com ele, puxar lá para baixo, recombinar com ele, e aí você vai acabar perdendo, né, a dosagem dele, né, ele vai ser absorvido pela levedura. Então faça uma trasfega, deixa a cerveja estar bem limpinha, e aí você faz a adição desse tipo de produto, ok? A gente encontra ele no mercado brasileiro pesquisando pelo Google. Além deles, tem outros adjuntos também que podem ajudar na espuma, né? No caso aqui da Prozin, é um fabricante que tem representação nacional. Ele tem dois produtos que trabalham na qualidade da espuma. Um deles é o Natufom. O Natufom são proteínas de médio peso molecular, né? Proteínas de malte parcialmente hidrolisadas e estabilizadas, que ele tem uma ação principalmente naquelas cervejas ultrafiltradas, ou cervejas que têm ali uma mosturação muito contínua, né, muito longa, onde você perde essas proteínas. Quando você faz também rampas de baixa temperatura, né, com paradas proteicas, onde você perde as proteínas, você pode usar o Natufom nesse caso. Também quando você trabalha com milho, né, e outros cereais aí não malteados na produção da tua cerveja, ele acaba ajudando nessa situação específica. E o Foamax já é um produto de aspecto um pouco mais amplo, né? Ele é baseado no alginato, e o alginato ele é um protetor da espuma contra esses agentes redutores de espuma. Então ele protege contra uma oscilação de pH, né? Uma oscilação ali de ácido graxo, né? Uma presença de ácido graxo e outros agentes que são prejudiciais aí à estabilização da espuma. Então são duas coisas que você tem que ter bastante foco, né? Bastante interpretação da situação da tua cerveja para saber qual produto usar. Então, galera, se você gostou, né, daquilo que você posta, que eu posto aqui, você também pode me ajudar. Se inscreva no canal, né? Clique aí no sininho para receber as notificações, dá o seu joinha, comente, né? Me siga também nas redes sociais com @fabricarcerveja, estou no Facebook, no Instagram. Lá no Instagram eu sempre estou colocando dicas e vídeos bem curtinhos, né? Se você precisar entrar em contato comigo aqui no Linktree tem todos os meus canais, né? Conheça também o meu site, o fabricarcerveja.com.br. Lá tem o meu curso completo de cerveja artesanal, o melhor lugar aí para você aprender a cerveja comigo, né? Sempre comente, participe, dê sugestões, só assim eu posso melhorar o canal para você, né? Participe. E também torne-se um apoiador do canal, né? Muito em breve aqui vou começar a postar vídeos específicos e mais detalhados apenas para apoiadores. E a partir de R$ 3 por mês você já pode ser um apoiador do canal. Então, me dá essa força aí para eu conseguir manter o canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.